Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, tá? É o que eu desejo para vocês neste momento que nós estamos enfrentando, tá? Para todos vocês. Vamos começar aqui mais uma videoaula de história, né? Para o 8º ano do Ensino Fundamental 2, tá? Vamos continuar o conteúdo e vamos ter a parte 2 agora da Revolução Industrial. Tá? Nós estávamos falando de Revolução Industrial na outra aula, na outra videoaula, né? E agora nesta vamos continuar a falar de Revolução Industrial. Né? Vai ser a parte 2 agora. Tá? Como vocês podem ver, né, aqui na tela, que eu estou jogando o slide para vocês aqui, tá bom? Nossa capa é a Revolução Industrial. Vamos aqui para o segundo slide. Acompanhem comigo, tá? Análise de fontes iconográficas, né? Vamos analisar essas fontes iconográficas, essas imagens aqui que nós temos. Vamos lá. As imagens representam dois momentos muito diferentes da história, né? Porém, temos nessas fotos a representação de um problema social em comum. Qual o problema social retratado nessas imagens? Né? Vocês podem me dizer aí. É o problema social do trabalho infantil, né? Que é retratado nessas duas imagens. Na primeira, a imagem de cima, vocês podem ver que há garotos, né, trabalhando em uma fábrica. E na imagem de baixo, um menino carregando um saco, um monte de barro, né, num lugar. Aqui parece que está trabalhando, está carregando alguma coisa naquele saco, né, praticando algum trabalho também. Né? Isso nada mais é do que trabalho infantil, nos dois casos. Né? São diferentes épocas da história. Né? A época, na primeira imagem é a época do século XVIII e XIX, né, da Revolução Industrial, e a segunda imagem é a atualidade. Então nós vemos que esse problema, né, que apesar de ter sido muito mais forte, muito mais acentuado na Revolução Industrial, que é o trabalho infantil, né, ele continua, ele permanece até os dias atuais. Né? E nós vamos falar mais um pouco disso, né, desse trabalho infantil na Revolução Industrial ao longo da nossa videoaula. Vamos para o próximo slide. Olha, eu trouxe um fichamento da Revolução Industrial para vocês. O que é fichamento? É quando você reúne as informações, né, que você tem sobre o assunto, né? Você reúne e ficha, né? Você organiza essas informações, né? Deixa tudo ali organizadinho, esquematizadinho para você estudar. Isso é um fichamento. Né? Aí você pode fazer de várias maneiras. Né? Tem os fichamentos que são regidos pelas normas da academia, né? Que o pessoal faz quando está fazendo faculdade, mas você pode fazer o seu próprio fichamento também para estudar, não tem problema, do jeito que você achar melhor, porque afinal, né, quem organiza melhor a sua forma de estudo é você mesmo, né? É você, aluno, estudante, né? Que tem que ver do jeito aí que você compreende melhor as informações. Então, enfim, o fichamento serve para você organizar as informações, né, do assunto. Então, fiche sempre as coisas que vocês têm aí, as informações, tá? Deixem organizadinho, esquematizado, né? Às vezes uma tabelinha ajuda, né, para você estudar depois. Então, esse fichamento aqui, o que ele diz? Ele é sobre a Revolução Industrial. Participantes da Revolução Industrial: Europa Ocidental e Estados Unidos. Localização: Reino Unido, inicialmente, né? Começou primeiro no Reino Unido, na Inglaterra, e foi se espalhando para a Europa Ocidental e Estados Unidos posteriormente. Então a Revolução Industrial atingiu até a América, né? Os Estados Unidos. Data, né? Para vocês se situarem, né, no tempo histórico:
1760 às décadas de 1820 a 1840, tá? Então, é mais ou menos nesse período histórico, tá? Século XVIII é século XIX. Resultado, aí nós temos alguns resultados aqui, que aconteceram com a Revolução Industrial, tá? Substituição do trabalho humano por máquinas, então a maquinificação do trabalho, ampliação do êxodo rural e intensificação do crescimento urbano desenfreado, né? As pessoas mudaram-se mais para as cidades, do campo para a cidade, aumento significativo da produção de bens de consumo, né? Então as indústrias começaram a produzir mais bens de consumo para as pessoas comprarem mais, né? Dá início aí ao fenômeno do consumismo, né? E organização da sociedade em novos grupos sociais, a burguesia e o proletariado. Então lembre-se que o que na era medieval, né, e até na era moderna, né, com os seus resquícios, as classes sociais, né, que dominavam, né, a nobreza, clero, né, os reis, as rainhas, já é uma realidade mais distante, né? Agora, as classes sociais que figuram, né, na sociedade, né, que estão começando a ascender, né, a entrar em foco, é a burguesia e o proletariado, né? Sai desse negócio, né, de realeza, né, clero, que a gente vê lá na Idade Média, né, que se estende um pouco até a Idade Moderna, e aí entra agora em cena, né, a burguesia e o proletariado, né, que vão ter os seus embates e tem até hoje, né, ao longo da história. Tá? Vamos para o próximo slide. Condições de vida e trabalho. Olha só que interessante. Vamos fazer uma leitura aqui para a gente refletir um pouco sobre as condições de vida e trabalho nessa época da Revolução Industrial. Lembrando que ela se iniciou no Reino Unido, tá? Na Inglaterra, né? Foi ali que tiveram os primeiros focos da Revolução Industrial, né? Da modificação dos meios de produção, ali, dos modos, e foi se espalhando para a Europa Ocidental e depois para os Estados Unidos, né? Então, nós estamos falando ali do início, né? Inglaterra, Europa Ocidental, né? Ali, Europa, né? Tem em mente isso, mais Inglaterra. Durante a Revolução Industrial, nos séculos, acompanha aqui comigo no slide, ó. Durante a Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19, o ambiente das fábricas era insalubre e as condições de trabalho precárias, né? Então não era um ambiente adequado para se trabalhar, né? Sujo, né? As condições precárias, não tinha apoio para os trabalhadores nenhum. Fábrica era um local que não tinha aparatos seguros para os trabalhadores fazerem o serviço deles, né? Não havia regulamentação sobre a quantidade de horas a serem trabalhadas ou qualquer outra garantia de direitos, como licença por acidente de trabalho ou maternidade. Olha só. Mulheres que davam à luz deveriam voltar ao trabalho nos próximos dias, e aqueles que se acidentavam não contavam com seguridade social alguma, né? Então, olha só, não tinha segurança nem para as mulheres que iam ter o filho e nem para alguém que se acidentava, né? Não tinha leis trabalhistas, direitos trabalhistas, né? Então, olha só como era trabalhar na Revolução Industrial em uma fábrica, no século XVIII, né? Na Europa, né? Então, veja bem essa situação, como que eram essas condições de vida e trabalho. E vamos continuar aqui, ó. Acabavam, por fim, dependendo de esmolas. Olha, os salários eram baixos e ainda menores no caso de mulheres e crianças, que recebiam apenas uma pequena parcela em relação aos homens. Então, além dos trabalhadores receberem muito pouco, né, acabar vivendo de esmola, as mulheres e as crianças ainda recebiam menos ainda, né? Então, a desigualdade social, né, estava em altas proporções aqui durante a Revolução Industrial, né, no início da Revolução Industrial. Vamos para o próximo slide aqui. Características da Revolução Industrial. Olha que interessante, eu separei aqui algumas características também e ao lado vocês têm uma amostra, né, de uma gravura de como
era o trabalho nas fábricas, né? Você vê os homens martelando aqui, trabalhando, né? As mulheres também. Então o trabalho era intenso, né? Muitas horas de trabalho e pouco pagamento. Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo no slide. Jornada de 14 a 18 horas com tarefas de esforço repetitivo. Então, imagina você ficar de 14 a 18 horas apertando um parafuso, batendo com uma marreta, colocando carvão no forno. Né? Isso não é digno com o ser humano, né? Então é um trabalho com muito esforço, né? Com condições muito precárias, né, de trabalho. Né? Olha isso. Segunda característica aqui. Exploração do trabalho da mulher e da criança, né, que é o que a gente comentou no slide anterior. Criminalização de quaisquer movimentos de trabalhadores. Né? Não podia fazer manifestação, não podia fazer greve, senão era criminalizado. A polícia ia lá e prendia, né, as forças públicas, né? Enfim. Ausência de leis trabalhistas, né? Não tinha leis trabalhistas, por isso que o pessoal trabalhava muito, ganhava muito pouco, né? Não tinha essas leis para proteger, assegurar os direitos dos trabalhadores. Outra coisa, poluição e falta de saneamento, né? Lá no primeiro slide eu trago uma imagem, né, de uma fábrica, né, poluindo o ar, né, o ambiente. E aconteceu muito isso no início da Revolução Industrial, né? Com a invenção de máquina a vapor, né? O carvão, né, foi muito utilizado, então, para as fábricas funcionarem, né? Então a poluição, né, começou a aumentar muito, né? E hoje em dia, né, está em até níveis descontrolados. Né? Então são os primeiros focos, né, de poluições vindas das fábricas, né, aí na Revolução Industrial, tá? E a última característica aqui no slide, insalubridade nas fábricas e nas moradias dos trabalhadores. Então, lugares não eram adequados, né, nem para trabalhar nem para morar. Sujo, mal cuidado, né, sem estrutura, né, não era nada legal, né, nem morar ali, ser pobre, morar ali e trabalhar ali numa fábrica na Europa durante a Revolução Industrial. Né. Mas nós vamos entender ainda mais sobre isso, tá? Vamos para o próximo slide aqui. O início das lutas trabalhistas, olha só, ludismo, cartismo e trade unions, né? Que da hora, que interessante, né? A gente vai ver as lutas trabalhistas, né? Porque a gente tem que entender que, por mais que não houvessem direitos trabalhistas, as manifestações fossem criminalizadas na época, as greves, né, os trabalhadores não permaneceram de braços cruzados, né, eles revidaram também, né, eles acharam algum jeito, né, de responder a essas injustiças, né, e formaram-se os primeiros movimentos trabalhistas, né, as primeiras lutas, né, se formaram ali. Aí a gente vai ver um pouco disso, o ludismo, o cartismo e as trade unions, tá? Vamos para o próximo slide, entender um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, para a gente entender esses movimentos, nós temos que entender conceitos, tá? Vamos entender o conceito aqui de sabotagem, tá? Acompanha no slide aqui comigo. Vocês estão vendo a imagem aqui do lado, né? Alguns operários destruindo engrenagens, né, a fábrica, né, as máquinas, né, e a gente vai falar sobre isso, tá? Sabotagem, do francês sabot, significa tamanco. Os operários enfiavam seus tamancos nas engrenagens das máquinas, parando a produção. Então, olha só, uma das estratégias dos operários era quebrar as máquinas para parar a produção, né? E aí dar uma resposta ao capitalista, né, ao dono da fábrica que os estava oprimindo, né, que estava obrigando-os, né, a trabalhar por baixos salários e com condições precárias. Então tinha-se uma resposta, né? A sabotagem era um dos conceitos utilizados, né, das formas de revide utilizados na época.
E aí também se iniciaram as greves, as manifestações e os protestos, né? Em conjunto com a sabotagem, né, as pessoas, os trabalhadores começaram a protestar, né, começaram a se manifestar. Né? Hoje a gente vê uma manifestação na rua, né, por mais direitos trabalhistas, né, um protesto. Né? Olha só que interessante, olha o nascimento disso aqui nas fábricas, né, os trabalhadores iniciando, né, os movimentos, os primeiros movimentos trabalhistas. Vamos para o próximo slide aqui. Vamos conhecer um pouquinho do ludismo. É a mesma imagem lá do slide que eu falei para vocês, apresentei os movimentos trabalhistas, né? Mas é uma imagem de dois operários destruindo as máquinas, né? Perceba que são dois operários marretando aqui a máquina do patrão, né? Mas vamos entender o que é ludismo. O nome deriva de um de seus líderes, Ned Ludd, tá? Um operário líder. E a destruição das máquinas sob a alegação de que estas eram responsáveis pelo desemprego e pela exploração é a característica principal do ludismo, tá? Então o ludismo é isso. Eles usavam a sabotagem, né? Destruíam as máquinas para protestar, né? Se afirmar que eles precisavam que os seus direitos fossem reconhecidos, né? E que essas máquinas eram responsáveis por desemprego, pela exploração, porque lembre-se, a Revolução Industrial introduziu um novo conceito de trabalho, a máquina substituindo o trabalhador também. Então os operários também estavam ficando desempregados, né? Sem dinheiro para se alimentar. Então olha como que as transformações estavam gerando, né, várias consequências na Europa nesse momento. Então o ludismo é isso, né? É a sabotagem, é a quebra de máquinas, né, alegando que elas tiram o emprego dos trabalhadores, né? Eles queriam parar a produção, né, porque as máquinas tiravam o emprego, a maquinificação da produção tirava o emprego dos trabalhadores braçais, né, manuais, segundo os ludistas, tá? Vamos para o próximo slide. Vamos ver o que é cartismo, tá? Recebe o nome de cartismo o primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra. Olha só, ocorrido entre as décadas de 30 e 40, 1830 e 1840, do século XIX, e que basicamente exigia melhores condições para os trabalhadores da indústria. Durante vários anos, os cartistas realizaram comícios e manifestações por todo o país, nos quais participaram milhões de operários e artesãos. Então, olha só, comícios, protestos, manifestações organizadas, né? Era o que propunha o cartismo, né? O cartismo ele foi responsável por organizar, né, o primeiro movimento, né, de massa das classes operárias da Inglaterra. Então é um movimento muito importante na história dos movimentos trabalhistas, tá? O cartismo é isso, tá? São comícios, protestos, né, em favor das leis trabalhistas para os operários da indústria, tá? Para os trabalhadores da indústria, tá bom? Na Inglaterra. Vamos para o próximo slide. Vamos entender o que são as trade unions, tá? O parlamento proibiu as trade unions, associações de trabalhadores. Então, olha só, associações de trabalhadores, eram associações que os trabalhadores faziam entre si, tá? Grupos. E greves, proibiram as trade unions e as greves, tá? O parlamento inglês. E aqui vocês podem verificar, né? Eu trouxe uma imagem para vocês, né? Uma pintura que mostra o massacre de Peterloo em 1819, né? Que é o seguinte: em protesto por melhores condições de vida e trabalho, cerca de 60 mil ingleses se reuniram em Manchester. O movimento foi duramente reprimido, resultando em 11 manifestantes mortos. Aí, em 1824, né, depois de toda essa movimentação das trade unions, esses protestos, né, que eram os grupos de trabalhadores unidos, né, as agremiações de trabalhadores, né,
Em 1824, o parlamento reconhece as trade unions, o parlamento inglês reconhece essas agremiações de trabalhadores, tá? E aí eles podem manifestar reconhecidamente pelo parlamento, não eram mais criminalizados. Mas aqui vocês podem ver na imagem, né, que eles também foram duramente reprimidos, né? Manifestaram, né? Apanharam, né? Foram mortos, protestando por mais direitos trabalhistas. Então, olha só que interessante, né? Os primeiros movimentos trabalhistas aí da Inglaterra. Então, nós vimos o ludismo, que relembrando, né? A sabotagem das máquinas, o cartismo, né? Que são os comícios, né, e os protestos de trabalhadores, né, os grandes protestos organizados por trabalhadores, e as trade unions, né, que são as agremiações, né, as associações de trabalhadores. Né? Vamos para o próximo slide. O povo exige direitos. A Carta do Povo. Olha que legal. Em 1838, os trabalhadores entregaram ao parlamento um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas e um documento intitulado A Carta do Povo. Ó, The Charter, aqui na imagem, ó, que vocês podem ver do lado. É uma gravura da época. Neste documento, os trabalhadores exigiam, olha só, entregaram lá para o parlamento. Mais de 1 milhão de trabalhadores assinaram o documento e entregaram para o parlamento. E aí falaram, nós queremos o quê? Sufrágio universal masculino, né? Todos os homens pudessem votar. Voto secreto. Representação operária no parlamento. O parlamento tinha que ter uns representantes operários, né? Igualdade de direitos eleitorais e remuneração no parlamento também, né? Então, eles queriam mais possibilidade, né? Apesar de exigir um sufrágio universal masculino aqui, né? De não ser uma total igualdade, né? Porque as mulheres ainda ficavam de fora, mas eles queriam mais igualdade em relação às condições econômicas, né? E mais representação política também. Queriam um representante operário no parlamento que fosse reconhecido, remunerado, né? E essa carta foi feita e foi entregue para o parlamento, né? Você vê aqui o parlamentar, baixinho, né? Na imagem aqui do lado esquerdo. Olhando assim, surpreso, e o povo, né? Com uma carta gigante, né? A representação do homem aqui, o operário, né? Grande, forte, com a carta na mão bem grande também, entregando para o parlamentar ali baixinho, né, como se fosse a massa, né, simbolizando a massa grande, né, de pessoas. 1 milhão e tantas pessoas assinaram essa grande carta, exigindo direitos, né, para os trabalhadores, entregou-se ao parlamento. Vamos para o próximo slide. Vamos falar das conquistas dos trabalhadores. Ó, tiveram conquistas, né? Por causa desses movimentos trabalhistas, que são muito importantes até hoje. Né? 1833, o que aconteceu? Limite de idade e jornada para crianças, olha só, mínimo de 10 anos e 48 horas semanais. Né? Apesar de não ser o adequado, já é um avanço. Né? Mínimo de 10 anos e 48 horas semanais, né, para crianças. Não quer dizer também que essas leis foram aplicadas, né, assim que aprovadas, né, também tem o costume, né, a população tem que se acostumar, né, a respeitar a lei, né, tem que fazer a fiscalização também, isso envolve muita coisa. Mas conseguiu-se a aprovação dessa lei no parlamento, em 1833, para que o limite de idade e a jornada de trabalho fossem reduzidos para as crianças, tá? Outra coisa, 1842, proibição do trabalho infantil nas minas. As crianças trabalhavam em minas de carvão, isso não ia mais acontecer. Mas, ó, demorou ainda, hein, gente? 1842 só, né? 1846, supressão de impostos sobre cereais, né? Abaixou aí os impostos dos cereais, porque, lembrando, cereais eram
muito importantes na época, porque era a base da alimentação de todo mundo, né? Todo mundo comia pão, por exemplo, né? Então o trigo, que é um cereal que faz o pão, era muito importante e na maioria das vezes até regulava o preço, né, de mercado das coisas, né? O trigo. Teve muitas revoltas trabalhistas, inclusive por causa de preço de trigo, farinha, pão, né? Isso a gente pode até falar mais para frente, tá? 1847, olha só, jornada máxima de 10 horas por dia. Olha já como diminuiu, né? De entre 14 e 18 horas baixou para 10. 1919, só em 1919, lá jornada máxima de 8 horas ao dia, né? Que é mais ou menos o que a gente conhece hoje, dependendo do trabalho, né, que a pessoa exerce. Então, só em 1919, na Inglaterra, né, e na Europa ali, né, e nos países um pouco mais desenvolvidos em relação à Revolução Industrial, ocorreu a jornada máxima de 8 horas ao dia, não mais, né, de 14, 18, como era antes na Revolução Industrial, né? O pessoal trabalhava-se muito, exaustivamente, agora já não. Outra coisa, aqui embaixo, ó, o cartismo foi derrotado no parlamento, mas favoreceu a criação de algumas leis trabalhistas que conferiram direitos inéditos até então aos trabalhadores ingleses. Tá? Então, está dizendo aqui que por causa do cartismo, né, o cartismo foi um dos responsáveis também por introduzir, essa abertura para conseguir esses direitos no parlamento, para que se aprovassem essas leis. Apesar de ter sido derrotado no parlamento, né, abriu esse caminho. Né? Lembram-se do cartismo, né, que eu falei aqui para vocês, as manifestações dos trabalhadores, né, os comícios, né, os protestos. Vamos para o próximo slide aqui. Uma última coisa que a gente tem que falar, né, é sobre a teoria marxista, né, que é base para as lutas trabalhistas. Quando a Revolução Industrial se desenvolve, né, e o Marx nasce no século XIX também, né, e propõe as teorias econômicas dele, né, o que a gente chama de teorias econômicas, né, ele propõe, né, e muitas dessas teorias fundamentam, né, servem de base para as lutas trabalhistas e até hoje, inclusive, para algumas lutas trabalhistas, tá? Vamos ler aqui o slide. Só para contextualizar, o Karl Marx, né, foi um filósofo alemão que nasceu no século XIX, né, e escreveu uma das obras mais importantes, né, para a história, filosofia, economia, né, e várias outras ciências, né, porque a obra dele é diversa. Né, o Marx ele tinha várias aptidões, né, nesse caso, né, para algumas disciplinas, e ele teve obras, né, como Capital, Manifesto, né, então ele é um filósofo barra sociólogo, barra economista muito famoso, né, do século XIX e precursor da sociologia também. Né? Vamos aqui acompanhar o slide. Segundo a teoria marxista, o salário correspondente ao custo de reprodução da força de trabalho, ou seja, ao valor mínimo necessário para que o trabalhador sobreviva. Esse nível mínimo de subsistência varia historicamente. Olha só, os trabalhadores, notadamente a partir do século XIX, passaram a pressionar os seus patrões, reivindicando melhores condições de trabalho, maiores salários e crescentes reduções da jornada de trabalho. Com maiores salários, o conjunto dos trabalhadores pôde também elevar o seu nível de consumo, tornando possível a produção em massa de bens de consumo. Né? Então, Marx, com essas teorias econômicas, né, principalmente da mais-valia, né, em que o valor investido na produção e pago, né, para o trabalhador são bem diferentes, né, e é nesse processo em que o capitalista lucra muito e o operário, o trabalhador, não lucra quase nada, né, não tem o seu trabalho valorizado, enfim, essas teorias, né, ele formula essas teorias no século XIX,
né, que favorecem a classe trabalhadora, né, que dão base para as lutas trabalhistas, né, que são anticapitalistas, né, porque o capitalismo ele está se desenvolvendo a pleno vapor ali na Europa na época, e o Marx, né, influencia muito, né, essa questão de lutas trabalhistas, tá? Em resumo é isso, né? Mas a teoria marxista ela é bem mais complexa, bem mais densa, né, do que isso, né? A gente tem que ler um pouco para entender melhor, tá bom? Mas é só para vocês conhecerem e entender que os trabalhadores também possuem uma base, tá, de leitura, né, de pensamento, né, que influenciou e influencia até hoje, né, nas suas lutas sociais e trabalhistas, tá? E é isso, próximo slide aqui. Obrigado, se cuidem, tá? Muito, muito. Fiquem em casa, usem a máscara se forem sair, tá? E bons estudos, gente. Tchau.